De oitavo ano, bora lá. Nossa aula de ética de hoje vai ser uma aula de revisão para prova de vocês. E a gente vai começar a nossa aula falando sobre racismo. O racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada em um termo controverso, porque geneticamente falando, nossa raça é humana. Porém, lá atrás, os povos europeus, a lei do continente da Europa, por serem brancos, se diziam superiores às outras raças, inclusive aos povos do continente africano, povos esses negros. Então foi a partir daí, desse momento, desse conceito, que fez uma legitimação, do racismo e a partir daí pessoas foram escravizadas. Mas falando do racismo e o preconceito, existe uma grande diferença. O preconceito na raiz da palavra, ela é uma formulação de um conceito sobre algo sem antes conhecer. Eu vou dar um exemplo de preconceito para vocês entenderem. Preconceito de gênero. Julgar uma mulher no local de trabalho pelo fato de ela ser uma mulher. Achar que ela pode ser uma pessoa que não tenha um conhecimento ou a capacidade de exercer determinada função dentro de uma empresa ou no seu local de trabalho. Isso é um preconceito. Já o racismo nada mais é do que uma forma, de um preconceito imbuído dentro da questão da cor da pele ou da raça da pessoa, O racismo também pode estar ali atribuído a um etnia, uma pessoa de origem diferente, igual as pessoas que são muçulmanos, os islâmicos de vários países que tem aí, muitas pessoas têm um racismo com as pessoas que são islamizadas. E por falar nisso, lá nos Estados Unidos tem o movimento Black Lives Matter, que surgiu após ataques bárbaros cometidos por policiais brancos. Um dos ataques mais significativos e que ficou mundialmente conhecido foi o de George Floyd, aonde ele acabou vindo a óbito tendo um policial em cima do seu corpo e ele não conseguiu respirar. Vale frisar que o racismo ele machuca e ele maltrata as pessoas. E por falar em racismo, vamos para a África do Sul. Lá na África do Sul, o que é que será que teve? O apartheid. O apartheid nada mais foi do que uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África do Sul. Uma minoria branca, de descendência europeia, a qual a África do Sul foi colônia, fez um regime onde só eles poderiam, usufruir de toda a questão social imbuída para um cidadão, como andar em ônibus, em locais na praia, ir ao restaurante. Então, negros não podiam ir, tinham ônibus separados. Tinha as melhores praias da África do Sul, eram tidas como praias só para branco, Tinha escola só para branco. Hum. Negros tinham que mostrar muitas vezes vale um passe para ir para determinados locais onde só eram permitidos brancos. Mesmo assim, eles só eram permitidos porque estavam trabalhando ali naquele local, né? E aí não foi nada fácil, assim, essa questão da segregação, mas aí teve o Partido Nacional, que ele teve, na verdade, o Congresso Nacional Africano criou uma desobediência civil, lançou ali no meado da década de 50. Em 1960, com essa questão da desobediência social contra esse regime, em Shepherdsville, 67 pessoas negras que participavam de uma manifestação contra o apartheid foram mortas por policiais, em grande maioria brancos, e isso ficou conhecido mundialmente como Massacre de Shepherdsville. Inclusive, a CNA foi declarada ilegal, o Congresso Nacional Africano, e o seu grande líder era o Nelson Mandela, que foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. A prisão, ele ia ficar a prisão até a morte.
Nelson Mandela foi um dos grandes líderes contra o apartheid na África do Sul. Ele lutou para que seu povo pudesse ter os seus direitos civis, né, legalizados. Inclusive, diversas vezes foi intencionado pela essa minoria branca que ele saísse da prisão, mas que ele não falasse mais nada contra o apartheid. E ele não se calou. Vale ressaltar que ele passou 27 anos na prisão e só depois, com o fim do apartheid, ele foi solto. Né? Como a África do Sul também já estava sofrendo sanções internacionais pelo regime de segregação racial que tinha lá. Em 1992, 69% dos brancos votaram pelo fim do apartheid. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul com grande maioria do voto, inclusive voto de pessoas brancas. Em 93, um ano antes, o Mandela ganha o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o racismo e a discriminação racial existente. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar, eu passei a apostila, atividade. Tchau, tchau. Forte abraço.